Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Pessoal, coloca o nome aí, por favor, e o RA no chat. Vamos começar aqui. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. O que a gente vai fazer aqui? Essa semana só teve o trabalho da jurisprudência, e aí semana passada eu falei dos embargos de declaração, né?
Então, eu vou apresentar um caso para vocês fazerem os embargos de declaração. E também vou ler um caso, embargos é muito rapidinho. E também vou ler um caso para vocês fazerem um RO, um recurso ordinário. Aí vocês só vão me entregar lá no dia 27, tá bom? Então, são 2 peças para serem entregues no dia 27. E dessa vez eu fiz diferente, conforme vocês pediram, eu coloquei no EVA a atividade. Então, depois vocês dão um confere lá, que aí está no EVA, acho que fica mais fácil. Enfim. Então, olha só, eu vou começar aqui falando dos embargos, que é tranquilo e ele está estritamente relacionado com a nossa contestação, tá? Então, com a nossa contestação. Então, deixa eu ver onde é que está aqui, tela 2. Então, ele está relacionado com a nossa contestação, tá? Então, é mais ou menos, eu até cito José, a Galgo, aquela história toda lá que eu falei para vocês, para que vocês possam entender. Inclusive, a sentença eu imaginei justamente com relação a que nós tínhamos na contestação lá, tá? Então, olhem lá. Então, nós já falamos do direito, né, processual sobre embargos de declaração, eu já falei para vocês que os embargos, a gente cita tanto o artigo da CLT quanto o artigo do CPC, e a gente faz isso de forma suplementar. Então, quando você for colocar lá, você faz embargos de declaração conforme artigo tal da CLT, combinado com C/C, artigo tal do CPC. E aí eu disse para vocês, a gente leu, a gente explicou aquela questão que é contradição, omissão e obscuridade na sentença, que é a interposição dos embargos. Os embargos podem ter um efeito modificativo, que é modificar a sentença, e toda vez que o juiz achar que tiver um modificativo na sentença, ele pode intimar a parte contrária para poder contrarrazoar os embargos. Os embargos de declaração, o prazo é de 5 dias, né? Então, 5 dias da prolação da sentença, a gente até debateu aquela questão aqui a respeito da suspensão do prazo de interposição de recurso ordinário. O Adalberto acho que perguntou, enfim. Então, isso acho que ficou bem claro lá com relação ao que nós tínhamos visto. E aí, olha, nós trouxemos um caso prático aqui. Vejam só, se vocês repararem lá, é o mesmo número de processo fictício, obviamente, né? Da contestação, é na mesma vara do trabalho, e aí eu coloco julgou a ação parcialmente procedente, com base naquele exemplo que nós falamos lá, né? Julgou a ação parcialmente procedente, pois deferiu alguns pedidos iniciais, dentre eles horas extras, né? Então, eu coloco assim, bom, então a sentença foi parcialmente procedente, com base naquele case da contestação, e aí eu digo aqui efetivamente para vocês que ele deferiu alguns pedidos, outros não, por isso que ela é parcialmente parcial, ou ela foi deferida parcialmente, e aí ele deferiu as horas extras. Aí eu coloco aqui, ó, no entanto, na condenação em horas extras, em fundamentação da sentença, não tratou de delimitar o juiz, né, obviamente, o tempo de condenação das horas frente à vigência da Lei 13.467 de 2017. Só um minutinho, pessoal, perdi aqui o compartilhamento. Então, ele coloca lá, ó, não tratou de delimitar o tempo de condenação das horas frente à vigência da Lei 13.467 de 2017. Já que, anteriormente a isso, consignou-se aplicar a súmula 85 do TST,
no que tange ao acordo tácito de compensação das horas. E condenar no adicional de horas extras para aquelas laboradas além da 8ª hora. Então, quando eu disse para vocês lá fazerem a contestação, eu disse para vocês darem uma olhada no artigo 59A e 59B, porque lá é o que trata basicamente do acordo de compensação. E aí, o que eu estou dizendo aqui? Neste parágrafo, para vocês fazerem os embargos. Eu estou dizendo efetivamente que é assim. Então, olha lá. O juiz não tratou de delimitar o tempo. Então, vamos começar aqui com as seguintes dicas, vamos dizer assim, né? Bom, se cai uma questão dessa em prova, ou se cai uma situação dessa em prova, ou num exame de ordem, eu posso aqui, primeiro, fazer a seguinte reflexão. Primeiro que eu já tenho um processo ajuizado. Tendo um processo ajuizado com uma ação julgada parcialmente procedente pelo juiz de primeira instância, primeira vara do trabalho de Taubaté, eu só posso chegar a 2 conclusões. O recurso cabível na fase de conhecimento contra uma sentença de primeira instância ou é RO ou é EB, embargo de declaração. Então, olhem só, ou é RO ou é EB. Então, se eu tenho uma sentença prolatada em primeira instância, eu consigo identificar, já tenho um processo em andamento, então, portanto, é uma peça dentro do processo, como eu gosto de denominar, já tem uma sentença que proferiu parcialmente os direitos, e aí, para eu atacar essa sentença, se for esse o caso, na leitura do problema, eu só tenho 2 medidas. Ou através de um RO, ou através de um embargo de declaração. Obviamente que tem ambos os recursos, têm finalidades diversas, diferentes. A gente já viu isso e já aprendeu qual a finalidade dos embargos de declaração. Então, o primeiro aspecto que eu olhei foi esse daqui. Então, olha, a sentença parcialmente, procedente, deu direito a vários pedidos, dentre eles as horas extras. Lá naquele caso da contestação, tanto é que é a mesma empresa Galgo e o mesmo José aqui. Então, eu tenho uma dúvida se eu vou fazer um RO ou um EB, que é o embargo de declaração, para atacar essa sentença. Por quê, professor? Porque a sentença foi prolatada em primeira instância e aqui, na leitura do caso em diante, eu vou verificar que eu tenho que, de certa forma, atacar essa sentença. Se foi pelo juiz de primeira instância, só me cabe esses 2 recursos. Não há outro recurso nesse sentido. É uma sentença de mérito aqui parcialmente procedente. Aí eu digo, ele condenou em horas extras, mas o juiz, porque eu digo aqui, ó, dentre eles, o pedido condenado foi em horas extras. Aí ele fala assim, no entanto, a condenação em horas extras, em fundamentação de sentença, não tratou de delimitar o tempo das horas frente à vigência da Lei 13.467 de 2017. Então, onde é que eu vou pegar o tempo? Eu vou pegar lá no problema da contestação, lá no caso da contestação que vocês fizeram. A data de admissão e a data de emissão do José. Quando eu dei aula da contestação, eu falei que tinham 2 períodos. Um que vocês tinham que observar até a reforma da legislação trabalhista e o outro da reforma em diante. Então, está lá no caso da contestação as datas, a limitação temporal. E aqui eu estou dizendo assim, não tratou de delimitar o tempo de condenação de horas extras frente à vigência da Lei 13.467. Ou seja, o julgador aqui, ele não falou qual que é o tempo que se aplica ao quê. Ele deu as horas extras, conforme está aqui na redação desse parágrafozinho, dessa parte aqui, desse período, né? Ele deu as horas extras, só que ele não disse se aplica, qual período que aplica a reforma trabalhista, qual período que não se aplica a reforma trabalhista.
já que anteriormente a isso consignou-se aplicar a súmula 85. Então, eu tenho duas informações, eu tenho três informações. Primeiro, que ele condenou em horas extras. Segundo, que ele não falou qual o tempo dessa condenação. Aí eu vou lá no caso da Galgo, da contestação e do José, para verificar o tempo que foi postulado. Aí eu tenho que ir lá naquele problema que a gente já deu, naquele caso que a gente deu lá anteriormente. Aí eu vou verificar lá. Então, a informação que eu tenho é que ele condenou no período total de horas extras, ele condenou no período total de horas extras que fora postulado pelo reclamante lá quando a gente fez a contestação. A gente estava pela Galgo naquela oportunidade. Então, ele condenou no período total de horas extras. E aqui eu estou dizendo aos senhores, efetivamente, que é o seguinte: tudo bem, professor, ele condenou no período total de horas extras, só que ele também citou a súmula 85. A súmula 85 do TST, ela conflita com o artigo 59A, parágrafo 6º, e anotem isso aí, para vocês fazerem os embargos. 59A, parágrafo 6º, e o 59B, parágrafo único, eu pergunto da leitura... Repete aí para mim, professor. 59A, parágrafo 6º, e 59B, parágrafo único. Eu pergunto a vocês, da leitura desse parágrafozinho aqui, olha, eu conseguiria, talvez, quando ele fala assim, que a condenação de horas extras foi em todo o período, ou a condenação de horas extras não, esse período de condenação de horas extras não foi delimitada pela sentença, eu conseguiria falar aqui para vocês efetivamente, com a leitura desse parágrafo, dizendo: não, professor, está claro aqui que ele mandou aplicar a lei da reforma trabalhista 59A, parágrafo 6º, 59B, parágrafo único, a partir do dia 11/11 de 2017, que é a vigência da lei. Essa informação eu trago aqui, ó, a vigência da lei da reforma. Ficou claro isso? Não, professor, está claro. E antes de 11/11 de 2017 é outra coisa que ele condenou. Para mim não parece claro. A única coisa que eu entendo aqui é que ele fala que ele não delimita o tempo de condenação. Portanto, ele condena em horas extras por todo o contrato de trabalho. Lá do caso da Galgo e do José, que vocês fizeram a contestação. Tá? Então, ele condena em todo o período. Só que lá no caso da Galgo, ainda não corrigi as contestações de vocês, mas eu disse a vocês o seguinte: olha, vocês têm que colocar, vocês têm que observar com relação ao acordo de compensação os dois períodos. Um período é anterior à reforma e um período posterior à reforma. Então, portanto, vocês vão ter que observar isso lá. Só que aqui o juiz não observou isso. Aqui o juiz condenou todo o período em horas extras. Então, eu vou ter que ler a súmula 85, vou ter que ler o artigo 59A, parágrafo 6º, 59B, parágrafo único, para eu poder embargar. Para eu poder embargar aqui, certo? Aí ele fala assim, só um minutinho, deixa eu só... Então, lá, ó. Então, no entanto, na condenação em horas extras, em fundamentação de sentença, não tratou de delimitar o tempo de condenação de horas frente à legislação. A sentença não diz. Já que, anteriormente a isso, a própria sentença havia citado a súmula 85. Então, ficou duas coisas estranhas. Primeiro, que ele não delimitou o tempo. Quais são os critérios para você entrar com embargos de declaração? Omissão, contradição... Contradição e obscuridade. Então, se ele não delimitou o tempo, eu tenho uma
Obscuridade? Omissão. Não, né? Até uma obscuridade. Também uma obscuridade. Poderia ser pelas duas perspectivas. Uma omissão, uma obscuridade. Não delimitou o tempo. Até quando mandou condenar nas horas extras? Mandou condenar nas horas extras de acordo com a vigência da Lei 13.467 ou da súmula 85 do TST? E aí eu vou dar uma dica para vocês com relação à súmula. Se vocês pegarem a súmula no livro de cadernos de súmulas, a última edição da súmula foi em 2016. Portanto, a súmula não foi feita com base na nova legislação, e sim na da antiga. Então, até onde o contrato de trabalho vigorou com base na súmula, até o dia 10/11 de 2017. E eu pergunto ali, ó. E eu faço a pergunta aqui como se o diretor da Galgo viesse conversar com vocês, vocês na posição de advogado. Só que eu digo que também há aqui uma confusão. Ó. Então, obscuridade, contradição e omissão. Vocês podem citar os três aqui no embargo de declaração. Omissão e obscuridade, porque não delimitou a aplicação da legislação 13.467 de 2017, já que condenou a todo o período de horas extras. Só que aí está o detalhe, não basta vocês repetirem essa frase que eu estou falando na peça de vocês. Vocês têm que ler o artigo 59A, parágrafo 6º, 59B, parágrafo único, para entender o que eu estou falando. E aí há uma outra confusão, porque se a Lei 13.467 de 2017, ela altera os artigos 59, e ela é posterior, ou ela vai de confronto direto com a súmula 85, ou poderia haver até em contradição. Eu poderia falar, olha, juiz, você ora fundamenta, você condena em horas extras, você não trata da aplicação, da vigência da Lei 13.467, e para todo contrato se aplica a súmula 85. Será que a súmula 85 não está confrontando com a Lei 13.467? E vejam, quando eu dei o exemplo da Galgo, que vocês vão ter que pedir lá para... vão ter que olhar o caso 2 lá, que era a contestação da Galgo, eu até coloquei aqui entre parênteses, eu não coloquei, mas está lá, era para ter colocado, eu acho que eu apaguei. Eu tinha colocado entre parênteses. O que dizia? José trabalhou das 8 às 18 horas, com 1 hora de intervalo de segunda a quinta, e das 8 às 17 horas, com 1 hora de intervalo na sexta-feira. De maneira que ele trabalhava 9 horas de segunda a quinta, sábado 8 horas, e no total da semana 44. Típico acordo de compensação de semana inglesa, que não ultrapassa 44 horas, apesar de ter ultrapassado 1 hora a mais de segunda a quinta-feira. E eu disse para vocês, naquele momento, fazerem a contestação com base em 2 perspectivas, em 2 momentos. Um até a reforma trabalhista e o outro posterior à reforma. Só que na hora que ele sentenciou, e aqui meus embargos, ele não delimita isso. Um até a reforma e o outro até a reforma. Ele simplesmente condena todo o período do caso 2 em horas extras. Então, me parece que a fundamentação dele tem uma obscuridade, uma omissão, porque ele não trata dessa questão da aplicação, qual o período que está aplicando essa legislação nova? Qual o período que está aplicando a súmula? Não, me parece uma obscuridade e uma omissão, e também uma contrariedade, porque a lei não vigorou desde anteriormente a dia 11 de 11 de 2017. E, salvo engano, o José trabalhou muito tempo antes. A prescrição do José, no caso 2 da contestação, é anterior. Então, é isso que vocês vão passar por isso, redigir isso. No parágrafo 1º da fundamentação da sentença, porque como é que começa uma sentença? Começa com um relatório. O que é o relatório? O relatório é tudo o que aconteceu no processo até o momento da sentença.
Relatório é tudo como aconteceu no processo até o momento da sentença. O autor distribuiu a petição inicial e juntou documentos. A reclamada foi notificada conforme folhas tais dos autos e também apresentou contestação e juntou documentos. A audiência foi realizada no dia tal conforme ata de audiência de folhas tais. Na audiência de folhas tais foi aberta a tentativa de conciliação que não foi frutífera. A reclamada e o reclamante produziram prova, sendo que cada um ouviu suas testemunhas e também depoimento pessoal das partes. Encerrada a instrução, antes do encerramento, encerrada a instrução, o juiz deu prazo de razões finais em 20 minutos. As partes fizeram razões finais orais em 20 minutos, o juízo chamou os autos à conclusão para a prolação da sentença. Prolatada a sentença, segue a fundamentação. 2 pontos. Aí ele começa a fundamentação. Aí começa tópico por tópico. Horas extras, gratificação de função, igual está lá no caso da contestação. Só que antes dele começar a falar sobre o direito, ele abre um tópico, o juiz da fundamentação, e fala assim: o contrato de trabalho do José contra a Galgo passa por 2 momentos, um antes de reforma trabalhista e outro posterior de reforma trabalhista. Então, ele fala assim, a juíza, né? O juiz fala assim, olha, e é isso que eu estou falando, no parágrafo da fundamentação da sentença, no primeiro parágrafo, o douto ilustre juiz, considerando a aplicação da nova lei no tempo, consignou para todos os efeitos que a análise dos pedidos e direitos postulados foram julgados à luz da reforma trabalhista, a lei 13.467, cujo artigo 59A, parágrafo 6º, admite o acordo de compensação tácita. Mas no primeiro parágrafo, ele falou assim, olha, este contrato de trabalho tem um período antes da reforma trabalhista, antes do dia 11/11/2017, e um período posterior à reforma trabalhista, após o dia 11/11/2017. E eu estou respeitando o tempo da vigência da lei, ou a vigência da lei no seu tempo. A lei só faz efeito a partir do momento que ela tem a sua vigência. Portanto, a partir do dia 11/11/2017, eu aplico a legislação nova. E qual a legislação nova que me interessa aqui? Artigo 59A, parágrafo 6º, e artigo 59B, parágrafo único. Anteriormente a isso, anteriormente a 11/11/2017, eu não estou aplicando a legislação da reforma trabalhista. Por óbvio, não poderia ser diferente. Você não pode retroagir o efeito de uma lei. Tá? Mas ele só está deixando claro, ele está consignando aqui. E aqui eu trago uma informação que é de suma importância. Ó, a lei da reforma trabalhista que admitiu o acordo de compensação tácito. É isso que vocês vão explorar aqui. A vigência da lei dos embargos. A vigência da Lei 13.467/2017 ocorre a partir do dia 11/11/2017. O diretor da empresa Galgo, questiona você como advogado e pergunta se foram condenados em todo o período de horas extras ou se apenas até do dia 10/11/2017. E aí, dessa pergunta, eu volto para a seguinte reflexão. Dessa pergunta. Então, você fez a defesa do cara, você fez a defesa já na outra peça, né? Você fez a defesa da Galgo, saiu a sentença, condenou em hora extra, você vai conversar com o diretor da empresa, ó, fomos condenados em horas extras, estou te mostrando a sentença. E o diretor da empresa lê a sentença e fala assim, não estou entendendo. E aí eu faço remissão novamente aqui a um parágrafo, eu não estou entendendo, nós fomos condenados em todo o período de horas extras ou nós fomos condenados apenas até dia 10/11/2017, que é quando começou a vigorar a legislação trabalhista? Porque dessa leitura ele não consegue entender, já que a condenação foi sem delimitar tempo, condenou no adicional de horas extras a partir da 8ª hora, sem delimitar tempo.
Então, necessariamente, vocês terão que ver o exemplo 2. O problema 2 lá, o caso 2 que vocês contestaram. Então, ele não entende. Ele fala que ora aplica 13.467, ora aplica a súmula 85, condenou por todo o período, tem um acordo tácito, isso é importante. Eu não quero que vocês entrem no mérito aqui, porque embargo de declaração não é para entrar no mérito. Eu quero que vocês constatem, o que alguns já responderam, essa obscuridade, omissão e contradição no que tange a delimitação do tempo das horas extras deferidas. É isso que eu quero nos embargos. É muito simples. Talvez numa explicação fique um pouco confuso, mas eu quero que vocês entendam essa questão da vigência da lei no tempo. Algum questionamento sobre este caso? Professor, Pois não, boa noite. Boa Eu noite. não fiquei com dúvida no caso, mas de uma fala sua no começo da aula, que você comentou que o juiz, vendo que o embargo vai ser modificativo, ele aciona, ele intima a parte contrária para apresentar a contrarrazão, né? Só que eu acho, mas no processo civil, só para eu entender a diferença, o juiz, ele, independente se ele vai achar que é modificativo ou não, ele vai intimar para contraminuta, não é? Eu achei que ele intimava de qualquer forma. Na X-Trabalho, não. No processo civil, sim, mas na X-Trabalho, não. Eu nem tenho certeza se no CPC a intimação é automática, confesso para você, mas no X-Trabalho, não. Se o juiz entender que não haverá efeito modificativo no conteúdo do mérito da sentença, ele não intima. Mas foi pertinente a sua pergunta, porque tem duas perspectivas, ou eu posso dizer para você assim, hoje, quando eu comecei a advogar, nenhum juiz intimava a parte contrária para responder embargo de declaração, tá? Porque a súmula até do efeito modificativo, isso veio uma alteração posterior da legislação. Mas, na prática, a maioria dos embargos o juiz tem intimado para a gente contrarrazoar. Embargo de declaração. Entendi. Na prática, tem. Mas não é sempre que acontece. E outra coisa, neste caso, você percebe, e se quiser colocar isso até nos seus embargos, não precisaria, porque você está aí pela empresa Galgo, mas neste caso, eu entendo que haveria um efeito modificativo. Porque se você delimita o tempo de aplicação dessas horas extras, você modifica substancialmente a sentença. Porque vai refletir em valores monetários, inclusive. Uhum. E o que eu estou dizendo ali, que eu não sei quando que vamos considerar que lá na contestação você colocou o prazo prescricional de 5 anos. Então, para esse embargo de declaração, está valendo o prazo que você colocou na contestação. Por isso que eu estou pedindo para vocês olharem o caso 2 e olharem a contestação que vocês fizeram. Vamos pegar lá que foi de 2015, salvo engano, até 2019. Um exemplo, né? Eu não me lembro mais as datas, mas vocês vão verificar isso. Se o juiz fala, não, eu só apliquei as horas extras até a vigência da reforma trabalhista por tal motivo, isso impactou em reforma da sentença. Aí eu entendo que ele teria que ter notificado a parte contrária realmente para contrarrazoar. Porque em vez de você condenar em 5 anos, no embargo de declaração, diminuiu para 2 anos a condenação em horas extras. Entendeu, Letícia? Entendi, professor. O que me soa, pelo costume de vir de 2 laboratórios de civil, me soa como uma perda para outra parte, né? Você está suprimindo o direito dela de defesa, porque a outra parte pode alegar que o benéfico para ela, né? E às vezes, como você disse, às vezes o juiz pode entender de uma forma que não é modificativo, mas né? Enfim. É que tem alguns casos que fica muito claro que não é modificativo. Então, vou te dar um exemplo. Olha, a sentença ela é dividida em 3 partes. Então, vou colocar aqui para vocês. Ó. A sentença eu tenho o relatório da sentença, isso está no CPC, tá? Isso é o que estou criando.
o relatório, que é o resumão de tudo que aconteceu no processo, tá? É o momento da sentença, certo? Uhum. Aí eu tenho a fundamentação. E aqui eu tenho a parte dispositiva da sentença. Então, olhem só. E eu já passei por isso, tá? Não sei como é que a jurisprudência está hoje em dia. Mas quando a gente advoga, a gente tem que pensar assim. A gente não tem que recorrer risco zero. Zero, zero, zero. A gente não pode abrir, a gente tem que ser o máximo cauteloso possível para não dar brecha para absolutamente nada. Porque processo, às vezes, você perde a oportunidade de falar alguma coisa e aquela oportunidade, naquele momento, parecia besteira. Mas, no momento posterior, valia ouro aquilo que você tinha que falar. Então, olha só que interessante. Então, você tem as partes da sentença: relatório, fundamentação e partes dispositivas. Vamos dizer que você tem uma petição inicial com 10 pedidos. E ela é totalmente procedente. Na fundamentação, o juiz dá os 10 pedidos. Na parte dispositiva, como que o juiz faz aqui na parte dispositiva? Portanto, venho deferir o mérito da ação. Posso até compartilhar uma sentença aqui do meu escritório com vocês, para vocês verem. Venho compartilhar aqui o mérito da ação, venho deferir o mérito da ação, ou julgo procedente o mérito da ação nos pedidos. 2 pontos. E aí ele faz um resumo dos pedidos. Ele coloca item A, horas extras, item B, gratificação de função. Ele faz isso na parte positiva. Só que na fundamentação, para dar o direito, porque eu não posso dar uma sentença, declarar o mérito de alguma coisa, sem eu fundamentar, obviamente, né? Não existe essa possibilidade no direito. Só que na fundamentação, ele vai repetir o que ele dá lá. Então, item B, honorários e assim por diante, no dispositivo, mas ele também falou daquilo na fundamentação. Então, eu tenho 10 pedidos, eu tenho 10 fundamentações sobre o direito, e, em tese, na parte dispositiva, eu teria, porque a ação foi totalmente procedente, eu teria que dar os 10, eu teria que relacionar os 10 direitos que eu deferi. Imaginemos que, por algum motivo de redação, ele esqueceu de deferir os honorários. Ele deu na fundamentação, ele falou dos honorários de sucumbência, mas ele não falou no dispositivo. Existe um entendimento de que o seguinte: o que faz trânsito em julgado é a parte dispositiva e não a fundamentação. Portanto, se o direito foi declarado na fundamentação, mas não foi repetido na parte dispositiva, você necessariamente faz um embargo de declaração para sanar apenas a omissão do direito que não está relacionado na parte dispositiva, já que se a parte dispositiva que faz a coisa julgada, eventualmente, no futuro, na hora de liquidar essa sentença, alguém pode falar assim: olha, honorários eu não fui condenado. Mas como que não foi condenado? Se isso está na fundamentação. Está na fundamentação, mas não está no dispositivo. E o que faz a coisa julgada não é a fundamentação. É a parte positiva. E tem o sentido de ser. Não há coisa julgada sobre tese que o juiz coloca na sua fundamentação de sentença, nem poderia ter. A tese pode alterar a qualquer momento. Não há coisa julgada com relação à tese, sim com relação ao direito. Vocês estão vendo uma sentença aí com o símbolo da República compartilhado?
olha só, ele vem aqui, ó, é o relatório, tá vendo? A sentença é o relatório, isso é o relatório, olha lá, sentença. A juíza resumiu tudo aqui, ó, o que aconteceu no processo. Aí ela fala, esse aqui acima é o relatório. Decido, isso é a fundamentação. Aí ela vem com a fundamentação, tá vendo? Ela vem tópico por tópico, ó. Desvio de função, adicionais de insalubridade e periculosidade. Aí ela vem, fundamenta quais são as convicções. Professor, Oi. não é a petição que está aparecendo aqui, não. É um tipo como se fosse o extrato do processo. Não é uma petição, é um... O que vocês estão lendo? Vocês estão lendo jornada aí de trabalho? Não, tá segunda vara do trabalho de Taubaté, juiz do trabalho, tipo um extratinho do Ah, tá. Deixa eu pegar aqui. processo. Entendi. É a movimentação do processo. Tá. processo, Deixa eu pegar aqui, então. Ah lá, desculpa. Vamos lá, então. Agora está aparecendo. Agora sim, dos adicionais de insalubridade e periculosidade. Isso, olha lá, ó. Então, começa lá. Tá vendo? Então, eu tenho lá o brasão da República, segunda vara, Poder Judiciário Trabalhista, termo de audiência, processo tal, a qualificação das partes, sentença. Aí, esse é o relatório da sentença, que é o resumo de tudo que aconteceu no processo até o momento da aprovação da sentença. Olha lá, o reclamante apresentou razões finais, esse é o relatório é tudo aqui para cima. Vai narrando tópico por tópico que aconteceu, o laudo pericial, as folhas que estão. Aí aqui ela fala assim, decido. Esse decido é a própria fundamentação, é a convicção do juiz, é a livre convicção do juiz com fundamentação baseada em fatos e fundamentos jurídicos. Aí ela vai por tópico, essa juíza, que é o que todos os juízes fazem. Desvio de função, que era um pedido inicial, eu estou pelo reclamante aqui, adicionais de insalubridade e periculosidade, que era um outro pedido, horas extras, que era um outro pedido, tá? Salário do período de substituição, que era um outro pedido, e honorários advocatícios, que era um outro pedido. Aí ela vem aqui, ó, fala sobre justiça gratuita, expedição de ofícios, base de cálculo, compensação, e aqui, olha, é a parte dispositiva lá, ó. Julgo, diante do exposto, julgo procedente em parte. O seguinte, os pedidos formulados pelo reclamante para condenar a reclamada em tais pedidos. E ela vem e relaciona quais são os direitos que eu ganhei. Certo? Quais foram as procedências. Só que olha que interessante. Imaginemos, no item A, ela fala de diferenças salariais devido ao desvio de função, certo? Na parte dispositiva. Vamos imaginar que ela suprimiu esse daqui, ó. Item A e B é o mesmo pedido, ó. Aqui são os reflexos. Vamos imaginar que ela, por algum motivo, esqueceu de colocar diferenças salariais devidas em razão do desvio de função, e ela esqueceu de falar também das verbas, do reflexo da verba definida no aviso prévio. Dessa diferença salarial, o reflexo nessas verbas. Ela esqueceu do item A e do item B. Só que na hora que eu volto lá, ó, o primeiro tópico da fundamentação dela está lá, de segundo tópico, né, nulidade do laudo pericial e desvio de função. Veja só, ela fundamenta, ela apresenta todos os motivos de fato, de direito, prova testemunhal, depoimento de testemunhas, prova documental, a convicção dela em cima do direito, e ela vem aqui, ó. Ela coloca assim: por motivos acima elencados, defiro as postulações obreiras, diferenças salariais e reflexos. Então, ela assim, ó, na fundamentação, ela deferiu o direito. Na parte dispositiva, imaginemos que ela não colocou esse direito aqui. Ela não colocou o item A, o item B. De acordo, salvo engano, é artigo 535 do CPC,
De acordo com o artigo 535 do CPC, salvo engano, preciso dar uma olhada, o que faz a coisa julgada não é a fundamentação. Não é os 535. Eu vou olhar para vocês depois. O que faz a coisa julgada não é a fundamentação, e sim a parte dispositiva da sentença. Então, portanto, para eu não correr o risco de, na fase de liquidação de sentença, alguém vir para cima de mim ou falar assim, excelência, pela ordem, o que faz a coisa julgada é a parte dispositiva. Na sentença, não constou, apesar de ter constado na fundamentação a diferença salarial, o adicional por diferença salarial por desvio de função, na parte dispositiva não constou tal direito. Portanto, não é devido. Já que em fundamentação não faz coisa julgada, não é devido a diferença do adicional por desvio de função. E aí, Letícia, teria um exemplo clássico que o embargo de declaração só fala, excelência, a sentença é omissa quanto ao adicional de desvio de função definido da fundamentação. Ponto. Ela vai julgar procedente e eu entendo que não precisaria nem intimar a parte contrária, porque na fundamentação, efetivamente, ela já reconheceu aquele direito. Entendi, professor. Entendeu? Pois eu procuro o artigo para vocês falando da coisa julgada. Professor, depois manda esse negócio aí em PDF para mim, porque a minha cabeça está meio confusa. Por que Ajuda nós aí, professor. Tá, esse processo aqui eu não posso mandar, eu tenho que apagar o nome das partes, porque é cliente meu, né? Eu não sei se eles autorizam. Não, professor, modifica o nome dos camaradas aí para a gente, por gentileza. Você quer copiar meu trabalho, Marcos? Professor, eu tenho que aprender as suas táticas, professor. Eu tô aqui, tá entendendo? Eu tô só... Eu sou estagiário. Eu quero meu estágio, hein, professor? Tá bom. Então tá. Depois eu tiro aqui, depois eu mando para vocês aí. Tá bom? Mas vocês entenderam, né? Opa. Então tá ok. Bom, é o seguinte. E aí, olha, então, para quem chegou mais tarde na aula aí, que eu vi que teve bastante pessoas que chegaram mais tarde, o que eu estou combinando com a turma é o seguinte, semana que vem tem aula normal, mas não tem entrega de peça. No dia 27, vocês vão me entregar esses embargos e vocês vão me entregar o RO. Mas também não quero me estender muito na aula de hoje, não, e aí a gente vai falar... a gente vai falar aqui um pouquinho a respeito do RO. Tá? Se der tempo para essa aula, se não, continua a tarefa só para o dia 27 de embargos, aí eu decido se vocês entregam o RO no dia 27 ou não. Só vou dar um en passant aqui no que é o recurso ordinário. Tá? Então, o recurso ordinário, na verdade, ele é o mesmo recurso de apelação do CPC. Tem a mesma finalidade. Tá? A mesma finalidade do recurso de apelação do CPC. Então, o que acontece é que nós temos, no recurso de apelação, a gente devolve toda a matéria fática e probatória para o tribunal reavaliar a matéria fática e probatória. E por que nós temos isso só para o tribunal, que no caso do X-Trabalho é o Tribunal Regional do Trabalho? Porque os tribunais acima dos tribunais do TJ, por exemplo, Tribunal de Justiça ou Tribunais Regionais de Trabalho, a competência com relação à matéria para ser analisada, ela começa a ser mais específica. Então, você vai num TJ, um recurso especial, tem uma série de critérios, por exemplo, para você poder impetrar um recurso desse, ou você ajuizar um recurso desse, ou você propor um recurso desse.
ofensa à jurisprudência, matéria constitucional, eles não avaliam esses STJ, STF, TST, TRF não, desculpa, não avaliam matéria fática e probatória. São os TJs avaliam, os TRTs avaliam. Então, quando você ingressa com recurso ordinário, você devolve a matéria fática e os fundamentos jurídicos para o tribunal. Por isso que é a segunda instância, para eles reavaliarem aquela matéria. Então, a sua oportunidade, a sua única oportunidade, pós-sentença prolatada, para você invocar questões fáticas probatórias, é apenas no recurso ordinário, como é na apelação no CPC. Você não consegue ficar tratando de depoimento de testemunha, fazendo referência às provas documentais anexadas no processo, em matéria de recurso de revista, agravo de instrumento, tudo que vai para o TST, esquece. O TST não vai analisar matéria probatória, não analisa. Súmula 126 do TST. Não é competência do Tribunal Regional, do Tribunal Superior do Trabalho, a análise fático-probatória dos autos. A competência é em segundo grau de jurisdição dos tribunais regionais do trabalho. Eles sim podem verificar a nossa matéria fática probatória. E nós temos o seguinte, quando nós ingressamos com um recurso ordinário, nós temos que pensar, mais ou menos, que tem um doutrinador que usa esse exemplo, tá? Mais ou menos não, nós temos que pensar assim, como se fosse um lago, né? E na superfície, nas bordas do lago, eu tenho tudo aquilo que eu aleguei no meu recurso ordinário. Então, por exemplo, eu fiz um recurso ordinário alegando questões que envolvem horas extras, ou melhor, jornada de trabalho. Então, eu falei que o depoimento da testemunha não foi X e sim Y, para tentar convencer o desembargador no tribunal. Eu aleguei uma tese que não é acordo de compensação, que não se aplica o artigo 59A da CLT. Eu trouxe uma prova documental que demonstra que o trabalhador fazia horas extras, por exemplo, um extrato bancário de uma máquina uma máquina 24 horas que tem dentro da empresa, e lá sai o código da máquina, e toda vez que ele saía, justamente para ele fazer prova, porque o cartão de ponto não era real, ele tirava esse extrato para demonstrar que tem horas extras. Só que tem outros pedidos aqui que eu vou fazer o recurso ordinário. Só que vejam só, eu disse a vocês que no recurso ordinário, igual na apelação, é o momento que eu tenho para fazer, ou seria a única instância, depois de primeira instância, que eu tenho para fazer de evocar novamente matéria fática probatória. Então, seria o meu único momento, seria no RO. E aí, eu alego, o juiz deu uma sentença A e indeferiu o meu pedido. Eu aleguei uma sentença B, eu aleguei uma tese B e C na minha petição inicial, e ele simplesmente não adotou as minhas teses B e C. Quando eu faço um recurso ordinário, a gente diz que o recurso está delimitado àquilo que eu pedi. Então, se eu tinha 5 pedidos na minha petição inicial, e eu tomei 3 indeferimentos, mas eu resolvi 3 indeferimentos, horas extras, gratificação de função, horas extras, o pedido 2 e o pedido 3, vamos dizer assim. Então, eu ganhei 2 pedidos e perdi 3, e um deles era as horas extras. Só que no momento de eu interpor o recurso ordinário, eu abro mão desse daqui. Eu falei, puxa, esse daqui realmente eu não fiz prova, eu não vou conseguir comprovar isso, então eu vou simplesmente abrir mão disso daqui.
eu não vou recorrer porque realmente eu não tenho prova, vou perder tempo por recorrer isso, não adianta eu insistir. E aí o juiz adotou a tese A para indeferir minhas horas extras, mas eu tenho a tese B e C no meu recurso ordinário, ou na minha petição inicial. E aí, olha, na hora que eu faço o RO, eu só estou discutindo as horas extras. Então, significa, como a margem de um lago aqui, que o judiciário só pode, ou o Tribunal Regional do Trabalho, ou a segunda instância, só pode verificar o meu pedido. Ele só vai analisar o meu pedido. Ele não pode analisar nem os outros 2 pedidos que eu deixei de recorrer, e ele não pode analisar também, de ofício, aquilo que a reclamada não recorreu, que foi aqueles 2 pedidos que eu ganhei. Ele não pode analisar, porque aqui eu não recorri e aqui a reclamada também não recorreu. Então, por isso que a gente fala da margem de um lago aqui, imaginando. Só que o lago tem uma profundeza, né? A gente não sabe que o lago tem um monte de água aqui, ele é um lago bem profundo. E aí, eu estou fazendo essa analogia, pintando essa historinha para vocês, que diz assim, o tribunal pode avaliar outros pedidos que as partes não recorreram? Não. Nem o reclamante, nem a reclamada. Esses 2 pedidos eu já levei, não houve recurso. O que eu estou discutindo é as horas extras. Então, portanto, a análise do tribunal tem que estar, no meu RO, tem que estar vinculada àquelas horas extras. Até porque senão vai dar o julgamento ultrapetita, cetrapetita, aquelas coisas todas lá. Só que, a respeito de horas extras, ele é obrigado a tratar da minha tese B e C e da tese A do tribunal, do juiz de primeira instância? O que a doutrina diz e o que a jurisprudência diz? E até pelo princípio do livre convencimento do juiz. O juiz faz uma análise em profundidade do RO no que tange às horas extras, ou o desembargador, melhor dizendo. Ele faz uma análise em profundidade do recurso ordinário no que tange ao pedido que eu fiz. De maneira com que ele pode até aplicar a tese D. Ele não está vinculado à minha tese, A e B, e nem a do juiz de primeira instância. Isso que é a análise em profundidade do recurso ordinário. Desde que ele fundamente a sua sentença. Não é permitido no CPC, nem na CLT, em lugar nenhum, uma sentença sem fundamentação. Até violaria o princípio democrático da própria democracia, na melhor expressão do termo, para não ficar sendo redundante, né? A gente viveria num sistema, talvez, ditatorial se as sentenças não houvessem fundamentação. Então, ele pode dizer, afasto a teoria B e C e afasto a teoria ou a tese A, porque entendo a tese D. Então, isso que é a análise em profundidade do recurso. Outra coisa, professor, mas vamos dizer que ele deu as horas extras, só que ele não deu da maneira com que o senhor queria. Ele deu X e você quer X mais 1. Então, ele foi lá, o juiz falou, condena horas extras em X. E você quer X mais 1, você quer a mais. Você quer algo a mais daquela tese de horas extras. Você recorreu para o tribunal através de recurso ordinário. Então, você fez o revolvimento de fatos e provas, citou novamente provas documentais, alegou a sua tese de inicial, enfim, você percorreu tudo aquilo da argumentação que a gente já viu. E aí você fala, olha, tribunal, o juiz me deu X, só que o meu pedido é X mais 1. A reclamada, você está pelo reclamante, a reclamada vem e contra-arrasou o seu recurso. Fala, não,
Ele não tem, a reclamada não recorre, a reclamada só contrarrazoa. Não, a sentença de primeira instância andou bem. O direito dele não é x+1, o direito dele é apenas x. Vai para o tribunal. O meu recurso pedindo x+1 e a contrarrazões da reclamada, reforçando a tese da sentença que o direito é apenas x. Então, foi para o tribunal e chegou lá no tribunal, o desembargador não acolhia, no entendimento dele, desembargador, esse direito reconhecido em sentença não seria nem x, nem x+1. Ele não retiraria o direito, ele diminuiria o direito de horas extras. Seria x-1. O entendimento do desembargador não é igual ao do juiz, não é igual ao seu, e o verdadeiro entendimento dele reduz o seu direito. Ele poderia, em recurso ordinário, reduzir aquilo que foi prolatado em sentença de primeira instância, se a reclamada não recorreu, porque ela perdeu, obviamente, eu estou pelo reclamante. Eu, no meu recurso, eu quero majorar a condenação, eu quero aumentar, eu quero x+1. Ele, desembargador, não entende da minha tese do x+1. Aliás, ele não entende nem da tese x que foi aplicada na sentença. O entendimento dele é x-1. Só que ninguém recorreu para x-1. A parte contrária, que teria interesse, não recorreu. Ele poderia, em razão da análise em profundidade do recurso, dar o x-1? Mas aí ele está tirando o direito já constituído, não está? Isso. Princípio da reformatio impejus. Eu não posso reformar uma decisão judicial reduzindo o direito daquilo que as partes não recorreram. Certo? Se a sentença condenatória deu X e ninguém alegou a tese do X-1, no caso a parte contrária, que seria interessante, o desembargador não pode reduzir aquele direito, mesmo que o entendimento dele seja daquela forma. Outra coisa, pessoal, em recurso ordinário, a gente tem que fazer sempre na Justiça do Trabalho o preparo. O preparo significa o recolhimento de custas, salvo exceção com relação às custas, que é recolhida através de GRU, que é da União, já que é uma Justiça Federal, Guia de Recolhimento da União, que o código é 18.740, salvo engano, dígito 2, alguma coisa assim. E o depósito recursal, hoje está... Eu vou buscar aqui para vocês. Hoje, o valor do depósito recursal, ele está efetivamente... E aí, quem for fazer Justiça do Trabalho para o exame de segunda ordem, se cair um recurso ordinário, necessariamente vai ter que colocar um tópico dizendo assim, na vida, na advocacia, não, você não faz. Tem gente que faz, tem gente que não faz e não implica em absolutamente nada. Mas se você fizer o exame da ordem, você tem que abrir esse tópico e colocar do preparo. Ficticiamente, você vai dizer assim, a reclamada recolhe as custas no valor do valor fixado em sentença, por exemplo, se a sentença do problema prático lá deu R$100, você coloca custas de R$100, bem como o depósito recursal pelo limite mínimo, alguma coisa nesse sentido. Então, olhem só como é que a gente vê o depósito recursal. Eu vou aqui para vocês, só aprenderem, eu vou lá na página do TST. Então, eu estou na página do TST, eu vim aqui em serviços, cliquei em serviços, eu venho aqui no portal da advocacia,
portal da advocacia, eu vou um pouco mais para baixo lá e eu coloco em depósito recursal, depósito judicial, custas e emolumentos. Aí aqui eu vou valores vigentes. Olhem só, para eu fazer um recurso ordinário hoje, tem um teto de até 10.059,15. Tem um teto até 10.059,15. Certo, pessoal? Então, como é que vai funcionar? Para vocês entenderem. O teto é até 10.058,15. Naquela sentença que eu passei para vocês, vocês estão enxergando a sentença aí, certo? Sim. Na sentença que eu dei aqui, olhem só, a juíza condenou assim, ó, custos, opa, olha lá, ó, condenação, R$80.000. No importe, custas pela reclamada, calculado sobre o valor da condenação, R$80.000 e R$1.600 de custas. Então, custas pela reclamada, sobre a condenação é 2% sempre, de 80.000, custas de 1.600. Significa que meu preparo vai ser um depósito, uma guia GRU de R$1.600, guia de recolhimento para a União, para efeito de custas, e um depósito recursal pelo teto. Eu não faço o depósito com base nos 80.000. Se fosse naquele caso, eu recolheria o teto, 10.059,15. Se a condenação vier assim, condenação e fixação de custas pela reclamada sobre R$3.000, eu faço o depósito recursal de quanto para fazer subir o meu recurso ordinário? Pergunta. Condenação de 3.000, 2% de custas. Quanto que eu tenho que fazer de depósito recursal para subir o meu recurso ordinário? Se eu disse que o teto é 10.058. Os R$3.000. Se a condenação for 4, os 4.000. Se a condenação for 5, os 5.000. Se a condenação for 10, os 10.000. Se a condenação for R$10.060, 10.058. Se a condenação for R$20.000, 10.058. Se a condenação for R$100.000, depósito recursal de 10.058. Aquele valor que eu mostrei para vocês, que muda todo ano de 2000, todo mês de agosto de cada ano, é o teto, eu não ultrapasso o valor daquilo. Tá? O preparo está no artigo 899 da CLT. E o recurso ordinário está no artigo 895 da CLT. Então, artigo 895 e artigo 899. Artigo 899 vai tratar do preparo. O preparo, então, vocês estão sabendo que são custas, através de recolhimento da guia GRU, e o depósito recursal, que o teto é 10.059,15. Se a condenação for menor que 10.059,15, você recolhe o valor da condenação. Se a condenação for superior a 10.059,15, você só recolhe o teto de 10.059,15. Agora, a reforma trabalhista trouxe a possibilidade de você depositar isso, de você trocar o depósito em dinheiro por seguro-garantia, ou por, deixa eu ver aqui qual que é a expressão que a lei usa, é fiança bancária, deixa eu ver aqui.
Fiança bancária. Parágrafo 11 do artigo 899. Então, vai ser: o depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro-garantia judicial. Então, hoje, com a reforma trabalhista, ao invés de eu pegar a grana e depositar em juízo para fazer subir o meu recurso ordinário, eu posso fazer um seguro-garantia, contratar um seguro-garantia ou uma fiança bancária. Só que olhem só, para que eu faça efetivamente isso, e isso seja aceito, eu tenho que olhar uma instrução normativa do TST. Em conjunto com o Conselho Superior de Justiça. Tá? Que eu vou dar até aqui, ó. Então, a reclamada tem que ficar muito ligeira, e tem reclamada que está deixando de fazer o preparo correto, porque não está observando a nova instrução normativa do TST. Reparem que ela é de maio de 2020. Então, você tem que ter um seguro com 3 anos, você tem que ter não sei quantas vezes o valor da condenação, que é a sua apólice, uma série de situações ali. Então, você pode substituir por fiança bancária ou seguro-garantia. O que é o importante aqui? Prova da ordem, ou no meu caso prático, vocês necessariamente abrirão um tópico no recurso ordinário. Se vocês estiverem pela reclamada, obviamente. O preparo não é feito pelo reclamante, é só a reclamada. Tá? Então, prova da ordem ou caso prático aqui do laboratório, em que vocês estejam efetivamente pela reclamada e vocês necessitem recorrer. Vocês vão colocar assim: pressuposto intrínseco ao recurso, / preparo. Nos termos do artigo 899, a reclamada comprova neste ato o recolhimento das custas no valor de X, fixadas em sentença condenatória, e também comprova o depósito recursal no valor de Y, conforme condenação da sentença condenatória. Ponto. Ou vocês podem, nos termos do artigo 899, parágrafo 11, o depósito recursal está sendo substituído pelo seguro-garantia ou pela fidúcia bancária, nos termos da instrução normativa do TST. Aí tem que observar qual o critério lá. E por que o legislador criou o único direito que tem essa história do preparo por parte do réu, por parte da reclamada, por parte do empregador? É o único ramo do direito, que depósito recursal não é custas. Custas você já está recolhendo em guia apartada lá, na GRU. Depósito recursal não é custas. E por que o legislador criou a figura de custas no depósito recursal? Ele cria a figura de custas justamente, ele cria a figura do depósito recursal porque ele quer garantir a execução futura. Então, o sistema foi pensado para ele dar um valor e garantir uma execução futura. O que, na prática, às vezes, não atende muito, mas resolve bastante coisa. Ajuda, mas não soluciona o problema da inadimplência na execução trabalhista. Vocês sabem que 70% dos processos trabalhistas não são pagos. Porque as empresas acabam fechando, falindo e sumindo, e não possuem sócios com bens ou nem a própria empresa possui bens. E aí o depósito recursal, às vezes, até a reforma trabalhista, não havia possibilidade de eu pedir justiça gratuita para a PJ. Agora há, mas tem um entendimento fortíssimo que só cabe a isenção com relação às custas e não ao depósito recursal. E outra coisa, nós temos que assim, pensar
o quanto que talvez a legislação seja um tanto quanto é um problema a história do depósito recursal, e não é. Não é um problema porque ajuda, de certa forma, a, pelo menos garantir um mínimo na execução lá na frente. Mas, por outro lado, quando você pega um empregador que está com muita dificuldade ou um empregador pequeno, a depender da condenação, você já tem que avisar o seu cliente. Você vai ter condições de contratar um seguro-garantia. Até antes da reforma, quando não tinha opção da fidúcia bancária nem o seguro-garantia, a gente falava, olha, eu entendo que você está coberto de razão, só que você tem correndo um risco de ser condenado. O senhor vai ter os 9 mil, 8 mil, 10 mil para fazer o depósito recursal, para discutir isso no tribunal? E a pessoa falava, não tem nem condições. Se acontecer isso, ferrou, vou ter que fazer empréstimo e tal. Acabava que isso era uma moeda de troca em acordo. O cara, às vezes, não queria correr o risco de uma decisão judicial, mesmo o advogado alertando que poderia haver no recurso uma grande... ou um recurso poderia ter sucesso no recurso, ter muito sucesso no recurso, mas acaba que a pessoa se sentia coada, o empregador, porque falava, beleza, mas se o juiz de primeira instância me condenar, dependendo do valor que ele me condenar, não tem dinheiro para fazer o depósito recursal. De maneira que é melhor eu fazer um acordo, mesmo que seja parcelado em diluídas parcelas, do que eu ficar bancando depósito recursal. E acaba que isso força um pouco a história do acordo, né? Assim, na prática, né? Isso não é dito pelas pessoas nem pelo Poder Judiciário. Às vezes, isso serve de moeda de troca numa negociação. Ô, doutor, você não vai fazer acordo, está razoável. Não, ele não tem direito. Pô, doutor, se o senhor for condenado, seu cliente vai ter que fazer o depósito recursal. Eu não mexo de seguro. O que eu tenho ouvido falar, eu não sei se é fácil arrumar essas fidúcias bancárias aí. Por que o banco vai garantir um processo judicial trabalhista sem ter uma garantia de que você vai pagar? O banco não toma prejuízo. Por que uma seguradora de renome, agora as seguradoras todas estão fazendo seguro-garantia para processo judicial por conta da reforma, vai te dar uma apólice valendo X, elas têm que ter pelo menos 3 vezes o valor da condenação. Se o valor é 150, a apólice tem 150 mil. Isso custa grana para você contratar um seguro desse. E quanto menor seu poder aquisitivo e a sua situação da sua empresa, mais caro vai ficar o seguro. Ela vai ter que ter a garantia dela. Ela não vai te dar uma apólice, um valor X de seguro, para você ficar tudo ok aí, achando que está tudo certo. Então, é muito complicado. Mais uma vez, a gente tem situações em que aquele que tem dinheiro realmente se sobressai. Tem uma história, que eu não sei se é realidade ou não, mas eu conheço os advogados, né? Parece que, por exemplo, para a LG fazer os ROs, depois que veio a reforma trabalhista, essas grandes empresas, Volks, LG, Ford, todas começaram a contratar seguro-garantia para substituir pelo depósito recursal. Parece que custa, dependente do valor da condenação, parece que para a LG, em razão do capital social dela, uma multinacional, uma empresa que sabe, que a seguradora sabe que vai pagar o processo, o risco do seguro diminui muito. Parece que o seguro era coisa de R$3, R$4, sendo que o depósito recursal é 10 e para ela o seguro sai o valor de merreca. Mas talvez quem tem um comércio muito pequeno, o seguro saia muito caro a ponto de não compensar fazer o seguro. Até porque a seguradora vai exigir uma série de situações. Então, é algo que nós temos que observar também. Tá? E aí, pessoal, eu vou fazer uma leitura rápida e vou dispensar vocês de fazer a peça de RO dessa vez, porque não deu tempo de eu falar sobre o caso. Então, no dia 27, vocês me entregarão só os embargos de declaração. Semana que vem tem aula normal, só que aí eu vou prorrogar essas 2 peças mais lá para frente, tá? A gente vai fazendo assim até para eu ganhar tempo para eu dar a devolutiva das 2 primeiras peças para vocês. Certo? Então, olhem só, deixa eu só então aqui passar rapidinho,
para vocês o que eu acho que é importante da leitura aqui do artigo 895. Então, olha só, decisão de mérito ou sem resolução de mérito em juiz de primeira instância, quando você quer atacar o mérito da sentença, em vez de ser a apelação como é no CPC, você faz o recurso ordinário. Né? É o recurso ordinário que a gente chama na Justiça do Trabalho. Certo? Então, olha, decisões terminativas das varas do trabalho, prazo de 8 dias. Sempre quando eu pedir uma peça de recurso, entre a qualificação e o endereçamento, vocês vão colocar o prazo. Prazo de embargo, 5 dias. Prazo de RO, 8 dias. Prazo de recurso de revista, 8 dias. Por favor, façam isso para mim, para vocês irem gravando os prazos aí. Tá? Das decisões terminativas dos tribunais regionais do trabalho em processo de sua competência originária, prazo de 8 dias também, e nos dissídios individuais e coletivos. Aqui tem processos, no processo de trabalho, que a competência não é do juiz de primeira instância, e sim a competência é do próprio tribunal. Por exemplo, ações que envolvem sindicato. Por isso que vocês ouvem falar, às vezes, os desembargadores estão em mesa de negociação com a Ford para ver se vai fechar em Taubaté ou não, porque a competência subiu dessa ação coletiva para o Tribunal Regional. Se houver uma sentença, primeira sentença numa ação coletiva dessa, for do Tribunal Regional, para você recorrer para o Tribunal Superior do Trabalho, você faz um recurso ordinário também no prazo de 8 dias. Nas ações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, foi o que eu disse a vocês lá na primeira aula, a diferença entre procedimento ordinário e sumaríssimo. Sumaríssimo até 40 salários. Será imediatamente distribuído o seu recurso ordinário, uma vez recebido pelo tribunal, devendo o relator liberá-lo no prazo máximo de 10 dias, e a secretaria ou turma colocá-lo imediatamente na pauta de julgamento para o revisor, sem revisor. Terá parecer oral do Ministério do representante do MP, presente à sessão de julgamento, se se estender necessário, parecer com registro de certidão. Terá o acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esqueçam desse inciso 2, porque isso na prática não acontece. O inciso 3º está dizendo que o Ministério Público, em vez de dar cota, porque toda vez que vai para o tribunal, o desembargador, na hora que cai na mão do relator, ele intima o MP para ver se quer se manifestar daquele processo ou não. MP, raras as vezes eles se manifestam no processo, eles têm interesse ou não. Então, eles vão optar. Eu concordo com a tese do reclamante, tem que modificar a sentença, eu concordo com a tese da reclamada, não pode modificar a sentença. Eles vão optar em algum momento ali, o MP vai optar sobre aquela questão que está indo para recurso ordinário. Isso sempre acontece? Não, raras as vezes acontece. Só que para rito sumaríssimo, a lei está dispensando em fazer em cota escrita, pode ser só cota oral. E a gente não vê nunca isso. Às vezes que eu fui fazer sustentação oral lá no tribunal, nunca vi isso. Agora, terá acórdão consistente unicamente certidão de julgamento com indicação suficiente do processo da parte positiva e das razões de decidir do voto prevalecente, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, cujo julgamento, registrando por circunstância, servirá do acórdão. O que é isso traduzindo? Inciso 4º. O que é isso traduzindo? Traduzindo é o seguinte: juiz de primeira instância, num processo de recurso, num processo no rito sumaríssimo, reconheceu 4 direitos ou um direito, com fundamento na tese A. Reconheceu um direito do reclamante com fundamento na tese A, juiz de primeira instância num processo rito sumaríssimo menor do que 40 salários mínimos. A reclamada recorre de ordinário, recorre em recurso ordinário, alegando a tese B. Caiu no colo do relator da Câmara tal, Câmara 8. Esse relator, na hora que ele olha o recurso, ele fala assim:
Puta, concordo com essa tese. Concordo com essa tese aqui. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai jogar para julgamento. Vai ter a opinião do relator e dos dois outros desembargadores. A decisão lá é tríplice. É tríplice. Então, o que ele vai fazer nesse julgamento? Ele concorda com o fundamento. A lei está falando assim, você no acórdão, se você concordou com o fundamento de primeira instância e o processo é rito sumaríssimo, você no acórdão está dispensado a dar os seus fundamentos. Se todos concordaram com o fundamento de primeira instância, basta que você repita o fundamento ou diga de forma reduzida, reitera os fundamentos da sentença de primeira instância nos termos do artigo 895, inciso 4º da CLT. Só para rito sumaríssimo, quando o juiz concorda com os fundamentos integrais da sentença de primeira instância. Isso significa que ele não vai dar, e às vezes tem colegas advogados que não sabem efetivamente disso, pô, os caras recorreram, olha a decisão que o desembargador deu em um parágrafo, em 3 linhas. Pois é, meu caro, dá uma olhada no artigo 895, inciso 4, que você vai entender, tratando-se de rito sumaríssimo, sendo que todos concordaram com o fundamento da primeira instância, o desembargador faz remissão ao próprio julgamento de primeira instância e não precisa, e está dispensado de apresentar fundamentação, dispositivo e relatório. É isso que está dizendo lá. Certo, pessoal? Então, eu vou dispensar vocês, depois eu mudo lá no EVA, eu altero a data do RO. Então, lá está escrito assim, atividade 4 e atividade 5. E a data estaria até o dia 27. Atividade 4 é os embargos, vocês vão fazer. Atividade 5 eu vou alterar. Que é o RO, porque eu não passei o caso do RO ainda. Tá bom? Professor, o senhor vai mandar no e-mail? Pode mandar, vai mandar no e-mail, é isso? Seu? Não, agora está tudo no EVA. No EVA? Ah, tá legal. E isso aqui é para entregar quando? Isso daí eu vou colocar no EVA amanhã. Tá bom, professor. Aí Obrigado. você já pode postar lá. Tá legal, obrigado. De nada. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Professor, seu áudio está desligado. Estou aqui para tirar dúvidas. Se quiserem tirar dúvidas, estou por aqui. Fiquem à vontade. Professor, Pois não. eu só queria saber, o senhor falou que ia conversar com o juiz para a gente acompanhar o senhor nas audiências, deu certo ou não vai rolar? Ele vai me dar a resposta. O juiz da primeira vara vai me dar a resposta amanhã. Aí, Laura, amanhã eu tenho audiência às 8 horas da manhã, o juiz da primeira. Professor, em Taubaté e São José? É Taubaté. Amanhã só tem audiência? Eu tenho. Aqui? Mas pode entrar lá, tem que levar máscara, gel, tudo isso aí? Não, está sendo online. Ah, está sendo online. É. Então tá bom, professor. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou perguntar se ele já tem uma resposta e amanhã eu já te passo lá, né? Você comunica a turma, tá? Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. O William falando, tudo bem? Boa noite, Tudo bem, querido. William? Eu queria saber se o senhor consegue disponibilizar a aula gravada antes do fim de semana, porque como a gente trabalha e tem o dia a dia, a gente acaba usando o fim de semana para fazer o exercício. E aí, se conseguir até lá, a aula já está disponibilizada, creio que para ajudar não só eu, como a turma quase que toda, né? Ô, William, ó, pede só para me cobrarem, porque acontece o seguinte, cara. Eu estou no meu escritório agora são 8h20 da noite. Certo. Eu também tenho em casa, tudo, sabe? Aí, o que acontece? Por incrível que pareça. Não, estou brincando, mas acontece o seguinte, até o Zoom aqui transformar o vídeo para eu poder... Porque o Zoom, ele converte, como eu coloco a aula gravada, na hora que eu desligo, ele começa a conversão. Demora uns 40, 50 minutos. Então, eu deixo a minha máquina ligada e no outro dia ela vai para uma pasta própria.
E, às Certo. vezes, pela minha correria, eu acabo esquecendo. Então, pede para Deixar a que eu Laura. lembro, professor. Aí me lembra que aí amanhã... É tipo o Arthur. o Arthur me lembra, eu já converto amanhã, já jogo no YouTube, já compartilho com ele e com a Laura, e ele já compartilha no grupo de vocês. Então tá bom, é só isso. Muito obrigado pela aula, um bom fim de noite, senhor. Você também, um abraço. Ô, professor, Pois não. sobre a questão da audiência, se não tiver fazer online pelo aquele site que a gente fez de civil? Se aqui não fizer... Bom, quem quiser fazer em Taubaté, quem quiser fazer pelo site, está liberado também, sem problema algum. Eu acharia legal vocês fazerem em Taubaté, até porque se vocês forem advogar por aqui, já conheceu esse esquema, já conhecer juiz, eu acho bacana isso. Pelo site... Não, professor, eu estou perguntando naquele site que a gente fez a de civil, que é o Audiências Online. Pode fazer também. É isso que eu estou dizendo. Pode fazer também. Aí, se eu conseguir então um tá bom, juiz então. daqui e alguém quiser fazer aqui, eu acho interessante que passe aqui para vocês. Porque, olha só, aquele site lá me parece que é o Tribunal Regional do Mato Grosso, não é isso? Isso, é isso mesmo. É que para mim o problema é por causa do horário de trabalho, né? Porque essa eu consigo fazer à noite ou sábado e domingo, porque ela é gravada lá, né? Não, tudo bem, vou permitir, sem problema nenhum. Perfeito, Professor. obrigada, professor. Pois não. Eu acho que eu também fora de órbita, aquelas audiências, aquele caderno de audiências que o Marcos mostrou, é obrigatório esse laboratório também, né? Obrigatório o quê? Desculpa? Esses Assistir cadernos aqui, professor, ó, Isso, só está esse, para ser assistir obrigatório. audiências. O caderno é obrigatório. Então, da mesma forma que no laboratório passado, a gente tem que assistir 2 audiências. É uma do rito sumaríssimo e uma do rito ordinário. Rito sumaríssimo, rito ordinário? Aqui em Taubaté, vocês identificam, aqui no tribunal, acho que isso é universal. Vocês identificam isso facilmente. O processo que é ordinário vai estar RTO-PORD, ou a ação trabalhista ordinária, ATORD, e o número do processo na sequência, se vocês olharem uma pauta de audiência. E o rito sumaríssimo vai estar escrito ATSUM, UM, de ação trabalhista sumaríssimo. Entendi. E o senhor colocou... Ai, desculpa, professor, eu também, quando falei fora de órbita, você colocou algum prazo para a gente entregar? Ainda não, mas eu acho que tem um prazo da universidade. Eu me comprometo com vocês amanhã de colocar o prazo no EVA e os papéis do relatório no EVA. E já comunico com o Arthur junto com o vídeo. Tá bom, professor, eu agradeço. Tá bom? Professor, obrigado, hein, professor? Fique com Deus. Um abraço, até mais. Obrigado, professor. Boa noite. Um abraço. Até mais, até mais. Boa Valeu. noite. Falou, professor. Boa noite aí. Vá com Até Deus. mais, valeu, valeu. Ô, professor, Oi. a gente está organizando aí para mês que vem uma... Tem nada a ver com a aula, tá? Mas a gente está organizando para mês que vem uma Semana do Direito do Trabalho com algumas palestras aí. Eu acho que o Marcelo vai entrar em contato com você essa semana, Marcelo do DA, para perguntar se o senhor vai querer participar ou se o senhor tem alguém para indicar para a gente. Ah, beleza. Eu posso participar, posso chamar alguém também. Demorou. Se ele não entrar em contato essa semana, a gente entra na semana que vem, porque a gente está terminando de acertar alguns detalhes aí. Tá. Tá bom? Falou, professor. Boa noite. Você já tem tema, Laura? Não, é porque quem deu a ideia do evento foi ele. Aí eu falei que a gente podia fazer pelo DA, e aí ele falou que estava organizando, ia chamar os convidados, ia chamar os professores. Aí eu falei, fala com o Lúcio que com certeza ele vai ter alguém para indicar também para fazer a palestra. Ah, então legal. Obrigado, viu, pela lembrança aí. Demorou, professor. Tá bom? Boa noite. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigado aí, viu?
professor. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, professor.